que todos prestam à casa, seja através das doações, seja através das vibrações, da presença, do carinho. Eu estava falando até com a Vânia antes de começar, parece o centro do abraço, né? Todo mundo chega aqui, é gostoso, a gente se abraça, a gente se cumprimenta, parece que a gente renova a energia, troca, né? Aquela vibração cansada do dia. A casa tem alguns avisos que ela passa antes dos trabalhos se iniciarem. Nós vamos estar fazendo a viagem a Sacramento no final do ano, em outubro, se não me engano, setembro. Convido a todos pessoalmente que possam ir, que vão, porque é maravilhoso. É maravilhoso ir com o grupo, é maravilhoso o que a gente encontra lá, é maravilhoso como a gente retorna modificado, é maravilhoso o privilégio de estar em lugares tão pontuais para a doutrina, tão ligados a um espírito tão especial, que é Eurípides Barçanufo. Então a gente convida, esse é um passeio que a casa faz anualmente já há um certo tempo, e é muito legal. Se quem puder, procura a Cida ou a Sandra e maiores informações. Outra coisa, a casa precisa... Vocês sabem que a casa oferece cestas básicas para famílias carentes, e todo mês a gente agradece e pede, porque todo mês a gente precisa renovar o estoque para as próximas entregas. Todo auxílio de alimento não perecível é mais do que bem-vindo, mas existem alguns que são pontuais para fechar as cestas que estão com mais dificuldade de serem adquiridos. Então, a gente passa na ordem de prioridade. Leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Eu adoro o tamanho da letra. Sem óculos é um espetáculo. Então, a gente agradece de coração todo o auxílio. Às vezes a gente acha que uma coisinha só que a gente vai trazer, uma ajudinha só é pouco, e a gente não traz. Eu tive a oportunidade de ir no sábado assistir uma palestra da Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires. Fantástica, fantástica. A gente gravou, depois eu passo para você. E ela dá um exemplo muito bonito sobre essa coisa da caridade pingada que ela fala, né? Que a gente acha que é tão pouquinho e não faz. A gente quer esperar a caridade espetacular, aquela coisa grandiosa. Se eu tiver que levar a cesta básica, eu levo umas 15 montadas. E ela fala que é igual passarinho quando vai apagar incêndio, que pega uma gotinha e vai e pinga. Mas se todos os passarinhos fizerem isso, no instante não tem mais incêndio. Então, cada um fazendo o que pode, cada um lembrando que existem criaturas que não têm o básico, que são nossos irmãos, e que existe na dinâmica do universo essa coisa de que ou nos ajudamos ou afundamos todos, né? Eu sempre falo que essa é uma doutrina do junto, ou vai junto ou fica junto. É muito bonito saber que a gente pode contar com a generosidade de cada um, pinguinho a pinguinho, e que vai dar uma coisa enorme na diferença de quem recebe. Então a gente agradece e solicita esse auxílio. Então vamos fechar os nossos olhos, o corpo físico, para fazer a nossa prece inicial. Agradecendo ao Pai, mais uma vez, essa oportunidade. E Ele nos oferece tantas, todos os dias. Agradecendo, porque nem sempre lembramos de deixar os nossos problemas para socorrer os problemas dos outros. Mas Ele oferece todos os dias reiteradas chances de olharmos para o próximo. Agradecendo aos benfeitores que acompanham essa casa, que nos recebem com tanto carinho, que nos auxiliam, nos acompanham, que se aproximam de nós para verificarmos as nossas necessidades, agradecendo aos nossos anjos de guarda, agradecendo essa doutrina e essa casa, que nos dá a paz, né? A paz da luta vencida, do trabalho conquistado, e nos acolhe como colo de mãe. Que esse evangelho seja abençoado, que todos possam sair daqui melhores do que entraram, com tudo aquilo que precisam para serem criaturas melhores. Graças a Deus. Então a gente vai receber o Amir hoje, que vai falar sobre menos ansiedade.
Tá bom aqui assim, né? Não sei. Eu também sou. É que eu não sei. Porque senão a gravação fica tudo ruim lá, né? Tudo bem? Como vocês estão? Então, se alguém estiver ansioso para que a palestra acabe logo, o tema hoje é justamente sobre ansiedade. Ih, esse cara fala para burro, vai falar até mais do que 9 horas da noite. Então, controle a sua ansiedade, que o tema hoje é sobre isso. Eu vou até usar um minutinho para... A Simone falou dessa questão da caridade pingada, né? E me lembrou uma história, não sei se eu já disse isso aqui, até uma história bem conhecida dos palestrantes espíritas, do pessoal espírita, que um homem estava caminhando na praia e ele viu um menino. O menininho ia ali, um monte de estrelas do mar tinham sido trazidas pelas ondas, né? E não conseguiam voltar para dentro da água. E o menininho ia pegando uma por uma e levando na água. Não é que ele jogava assim, arremessava, né? Era caridade direitinho. Ele pegava a estrela do mar e colocava na água. Pegava outra e colocava na água. E o cara foi andando atrás do menino. Assim, nossa, que menino bobo, né? Ele está perdendo tempo, porque tem mais de 1000 aí, ele vai conseguir salvar o quê? Meia dúzia? Até que ele não aguentou a ansiedade dele e chamou o menino. Falou assim, menino, mas o que você está fazendo aí? Você não está vendo que tem milhares de estrelas do mar aí? Você vai salvar 1, 2, 3, 10 aí? Não vai fazer diferença. Aí ele estava com uma na mão, que era a que ele ia colocar na água. Ele falou assim, moço, mas para essa aqui acho que eu vou fazer diferença. E ele colocou lá. Então, assim, essa caridade, né, que a gente quer fazer, Deus não espera que a gente salve o mundo, né, individualmente. Ele não colocaria o mundo nas nossas costas frágeis para ser salvo. Ele quer que a gente salve alguém como a gente. Salve alguém que está do lado, salve alguém que está perto, salve alguém que passou por perto. Ele não espera que a gente salve o mundo. Ele sabe que isso para nós não é possível, né? Talvez seja possível para um espírito da categoria de Jesus. Mas para nós, ele só quer que a gente tente salvar alguém como a gente. Ele não espera, isso que ela estava falando, né? Ele não espera essa caridade espetaculosa da gente, né? E a recompensa vem do mesmo jeito, né? Mas vamos falar de ansiedade, porque vocês já estão ansiosos para começar logo a palestra, para acabar logo. É um texto do Momento Espírita, onde ele fala, né, sobre que a gente vive num mundo cada vez mais veloz, né, onde as coisas acontecem cada vez mais rápido e o que era ontem já não é mais hoje. A gente é convidado cada vez mais a procurar entender uma tecnologia que já não dá mais para a gente correr atrás e entender direito. Pelo menos na minha idade eu já não estou conseguindo acompanhar mais. A molecada consegue acompanhar. E a gente é convidado todo dia a tentar se manter atualizado, mas parece não ser mais possível acompanhar isso, as coisas na velocidade com que elas acontecem. E a gente acaba ficando ansioso, né? Fala, nossa, eu não estou conseguindo acompanhar as coisas. Eu estava até olhando uma rua lá perto de casa que, sei lá, 20 anos atrás você via um comércio ali por 10 anos, por 15 anos. Hoje, às vezes, você vai dali 6 meses e já mudou todas as lojas. Fala, nossa, que coisa boa, é o progresso? Talvez não, né? Porque para alguém ali, alguém nasceu, para alguém surgir, alguém teve que sair. Então, assim, nem tudo que parece muito rápido quer dizer necessariamente que seja bom. E a gente, na nossa ansiedade, a gente às vezes acaba não tendo tempo para respirar e olhar o que as coisas realmente significam, né? Por exemplo, ele fala aqui que essa velocidade acelerada tanto nos assusta quanto nos beneficia. Exatamente isso que a gente estava falando, né? E as horas parecem poucas para tantas coisas, tantos compromissos e tantas coisas que temos a fazer. Aí a gente fica pensando se a gente vai conseguir acompanhar a tecnologia, se a gente vai conseguir manter a competência profissional, porque muitas profissões estão deixando, inclusive, de existir, estão surgindo outras, né? Hoje eu vi nem sei onde eu vi isso, que eu vi lá que uma profissão nova agora é influenciador digital.
Eu fiquei ansioso, porque eu não consegui entender aquilo. Então você vai ter, talvez, né? Talvez daqui a um tempo você não tenha mais a profissão de relojoeiro, né? Relógio cada vez mais, coisas mais digital, isso aqui é lógico, tem esses que tem máquinas sofisticadas, tal, que sempre vai existir, mas está reduzindo. O datilógrafo é uma profissão que praticamente não deve existir mais, alguma coisa do tipo, né? Digitador agora, daqui a pouco também não vai ter, porque vai ser tudo no código de barra, ou sei lá o que vão inventar depois. Daqui a 10 anos alguém vai assistir essa palestra e falar, nossa, que cara retrógrado, né? Não estava entendendo nada do que aconteceria. Se bem educaremos nossos filhos, né? Então olha quantas incertezas. Natural que desenvolvamos comportamentos de insegurança e ansiedade frente a tantas dúvidas e questionamentos. O primeiro passo, talvez, para a gente procurar lidar um pouco melhor com essa ansiedade é se desapegar da necessidade de controle. Porque há coisas que são incontroláveis por excelência, por definição. Às vezes, quando a gente não consegue distinguir com clareza o que está no nosso controle e o que não está, a gente acaba dando o que se chama de murro em ponta de faca para tentar controlar uma coisa que é incontrolável. E o que está no nosso controle, dependendo de uma atitude nossa para melhorar, para mudar, a gente às vezes acaba adiando até que desencarna sem fazer. Que nem esses dias eu estava escutando aquela ideia desse senhor que faleceu, como é que era o cientista? O Hawkins, Stephen Hawking, que ele tinha uma certa preocupação de que a gente meio que colonizasse um outro planeta porque a Terra pode ser destruída a qualquer momento. Mas faz bilhões de anos que a Terra pode ser destruída a qualquer momento. E se a gente colonizar uns 1000 planetas, não tem nada que impeça que, se estiver isso nos desígnios de Deus, que todos eles sejam destruídos instantaneamente a qualquer momento. É só ele querer, é só estar na vontade de Deus isso. Mas uma coisa que tudo isso não muda é que, assim, uma certeza que nós temos, que até o Chico falou, né? Se o planeta for destruído, Deus vai arrumar um cantinho para a gente ficar. Se todos esses planetas que a gente for colonizando forem destruídos, a gente sempre vai ter um lugar para ficar. Porque a gente não é órfão no universo. A gente começa a desenvolver um pensamento de querer ter uma onipotência, de controlar o que é incontrolável para nós, né? O espaço. Como é que a gente vai controlar essa questão planetária, por exemplo? A gente passa a ter um apego ao controle tão grande que a gente vive como se Deus não existisse. Acaba vivendo como se Deus não existisse. Não, eu vou tentar controlar tudo. Eu vou controlar a temperatura, eu vou controlar isso, vou controlar a energia, eu vou controlar tal. Até que a gente fica meio que refém dessas coisas e se apega ao controle. Vejam, não estamos dizendo aqui que a gente não deva tentar controlar nossas condições e torná-las cada vez melhores, nossas condições externas, nosso ambiente, tudo. Mas a gente precisa entender, nunca perder de vista que a gente é criatura. Né? Que a gente é criatura, a gente não é criador. E isso Deus tenta mostrar pra gente, tenta não, né? Ele mostra pra gente há muitos séculos, há milênios ele mostra. Isso está nas revelações religiosas, se a gente souber compreendê-las bem. Como está na ciência também, se a gente souber ter olhos de ver. É que às vezes a gente escolhe não enxergar, né? Mas em todas as revelações você vai ver isso. Você vai ver, por exemplo, lá no mito bíblico ali do Jardim do Éden, você vai ver ali que quando eles ficaram ansiosos por querer controlar uma situação que Deus disse para eles ficarem tranquilos ali, tudo isso de maneira simbólica, né, gente? Eles ansiaram por controlar uma situação que Deus tinha pedido para eles não mexerem. E aí eles foram expulsos do jardim, né? Você vai ver também no livro de Jó, onde acontece aquele monte de coisas, né? Leia o livro de Jó, é uma coisa assim fascinante. Tudo isso ia acontecendo com ele, a fé dele ia sendo provada e provada, provada e provada, até que chegou um momento que ele não aguentava mais. E aí ele pede, né? Não, Deus vai me ouvir.
Aí ele fala assim: acaso tu estavas quando criei o mundo? Quando criei as estrelas? Quando criei os mares? Você deve conhecer isso, né? É quando criei os mares, quando criei as estrelas? Não vou lembrar exatamente, mas ele está querendo dizer: olha, cara, ponha-se no seu lugar, né? Então assim, Deus nos ama, mas Ele não quer que a gente queira ser igual a Ele. Isso está dito também no mito bíblico lá, naquele que tentou ser igual a Deus e tal. Então assim, Deus quer que a gente seja o melhor que nós podemos ser, fazendo o nosso trabalho, não o dele. O dele é pesado demais para nós. Querer mudar o outro não é nosso trabalho. É nosso trabalho mudar nós mesmos. Querer aplicar o evangelho, querer aplicar os ensinamentos do espiritismo, da Bíblia, do que for, na vida do outro, não é nosso trabalho. É nosso trabalho acender, colocar a candeia bem alto, né? Não colocar ela baixo. Acender a luz e colocar ela bem alto para que quem tiver olhos de ver, veja. E beba da fonte, e a gente deve apresentar as fontes mais puras para a pessoa beber, né? Aliás, deixa eu até fazer o disclaimer aqui, né? Muita coisa que estamos falando aqui hoje não é nem de espiritismo, né? São opiniões que a gente está falando sobre ansiedade, não é um daqueles temas que está lá no livro dos espíritos e nada. Então a gente está dando uma série de opiniões aqui. Então só deixar claro que eu não falo pela casa e nem muito menos pelo espiritismo. Muita coisa que eu estou falando aqui são opiniões minhas. E a gente acaba nessa questão de ansiedade e dessa sede de controle menosprezando uma das maiores riquezas que nós temos, que é o tempo. Quer ver quanto vale o tempo? Quem tiver um filho aqui que já cresceu, sabe como você queria uns 2 ou 3 dias de quando ele era bebê de volta. Não é? Só para ver aquele sorrisinho. Como a gente queria ter uns 18 anos de volta. Ainda que fosse por uma semaninha. Mas daqui a 20 anos a gente vai querer o dia de hoje de volta. E a gente tem que se perguntar: eu estou fazendo o que eu deveria fazer hoje? Ou eu estou preso no passado nas minhas culpas, ou no futuro com a minha ansiedade e meu medo? Porque um dos critérios de sanidade emocional e mental que você pode usar é o quanto a gente consegue ficar focado no aqui e no agora. Porque se você fica focado só no passado, onde você não mais consegue agir, você tende a ficar preso na culpa, você tende a ficar preso na tristeza, você tende a achar que o passado era sempre melhor do que o hoje, que a gente podia ter feito diferente. Ah, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido daquela maneira, se eu não tivesse feito aquilo. Mas o ser não existe. O ser não existe, né? Não tem como a gente mudar as situações que já foram. E quando você se coloca nessa ilusão de querer avaliar o que você fez no passado com o conhecimento que você tem hoje, você está cometendo um certo anacronismo, porque seria mais ou menos como julgar alguém que cometeu alguma barbárie lá no século I, contra os primeiros cristãos lá, com a legislação que nós temos hoje, que fala de direitos humanos, que fala da igualdade, que impede a escravidão, uma série de coisas, que tem direitos até dos prisioneiros de guerra. Certo? Então, se você julgar alguém que cometeu algum delito no século I com a legislação que você tem hoje, a pessoa está condenada em último grau. Então, o passado não é uma coisa... É uma ilusão a gente ficar preso no passado, porque normalmente a gente vai desenvolver isso que a gente chama de culpa. O que é bom do passado? O aprendizado, para que a gente, no presente, possa fazer como a gente gostaria de ter feito no passado, o melhor. Ou o contrário, não fazer o que a gente não deveria ter feito. Só para isso, é para aprendizado, não é para apego à culpa. Porque do mesmo jeito que ele fala aqui, né, do apego do controle, a gente também tem apego à culpa, apego ao sofrimento. Né? Apego a situações e mecanismos de defesa emocionais que a gente tinha em certas situações, mas muitas vezes essas situações não existem mais. Isso pode atravessar encarnações, inclusive. Né?
Você pode ter pessoas que hoje têm uma ansiedade, um medo, uma coisa assim, se sentindo como se a qualquer momento alguém fosse pegá-la, a qualquer momento ela fosse ser capturada, alguma coisa do tipo. E aí você fala assim, não, mas em que situação você está com esse medo? Não, a situação que eu estou lá sentado no meu sofá, com uma xícara de café do lado, assistindo um programa que eu gosto, com os meus filhos brincando do lado e a minha esposa conversando comigo. Mas não é a mesma situação que gerou esse medo lá atrás. Podia ser que a gente tivesse medo de ser capturado, medo de sofrer pela Inquisição, medo de virar um prisioneiro de guerra. E a gente ficou preso no medo. A gente ficou apegado no medo. Querendo trazer o medo para o agora. Mais ou menos da mesma maneira que a gente exacerbou o instinto de sobrevivência das fases mais iniciais ali do nosso espírito, e onde era necessário ali se defender, até fisicamente, talvez a qualquer momento, por uma questão de preservação, de autopreservação, e a gente, ao mínima contrariedade, ao mínima crítica, à mínima opinião contrária que alguém emite contra nós, todo esse homem velho, ele aflora e a gente quer atacar o outro como se ele estivesse ameaçando a nossa sobrevivência. Quando talvez ele só esteja querendo dizer pra gente que açafrão é com C cedilha, não com 4 S's ali. Nós estamos reagindo de maneira igual a situações completamente diferentes. Pense nisso. Pense o quanto você está preso no passado. Ele não fala de passado aqui, mas eu achei bom a gente falar. Porque nós estamos usando como critério de sanidade a capacidade de agir e estar presente de fato, né? Não estar presente só de corpo presente, aqui e agora, que é onde a gente pode atuar. Então, se a gente fica preso no passado, pode acabar desenvolvendo essa culpa, essa fixação na culpa. Se a gente também fica preso no futuro, né? Lembra que a gente falou? Falou assim, o ser não existe. E quando? Também não existe. Quando eu me aposentar, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu ficar rico, quando eu comprar uma casa na praia, quando eu comprar isso, quando eu tiver um carro de luxo, sei lá. Cada um sabe o quando que está na cabeça. Só que esse quando também não existe. E quando a gente fica preso nesse quando, a gente faz o que a gente falou logo no comecinho da palestra. O trabalho que deveria ser feito agora não é feito. Porque a gente vai estar pensando em quando se aposentar, em quando casar, em quando isso, né? Esquecendo que daqui, sei lá, eu espero ficar bastante tempo aqui, mas daqui a algumas décadas esse salão estará todo renovado, como o Samuel costuma dizer lá na federação, né? Não estaremos mais por aqui. E o trabalho que tinha que ser feito a cada dia foi feito? A gente tem que tentar fazer. Se você ficar preso no passado, pode te induzir uma certa depressão. Se você ficar preso no futuro, pode te induzir ao medo, pode te induzir à ansiedade. Não estamos dizendo também que o medo seja uma coisa ruim. O próprio Emmanuel, num texto que eu nem lembro, ele fala que o medo é o berço rude da fé. Porque nas primeiras experiências religiosas, não tinha outro jeito da gente começar a caminhar para Deus se não fosse para Ele nos livrar de alguma coisa que a gente tinha medo. Em estágios bem iniciais, a gente chegava a adorar as forças da natureza que poderiam nos machucar. O raio, o trovão, o sol, a água, tudo. Nós acabamos nos primórdios aí das nossas experiências religiosas. Fizemos tudo isso de deuses. Deuses com D minúsculo. E a gente ficou adorando um monte de coisa. Então, o medo não quer dizer que seja uma coisa ruim. Mas o descontrole do medo, e quando o medo é irracional, quando o medo, por exemplo, é de uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer, ou de uma coisa que talvez até nem exista, ou de uma coisa que não está no nosso controle, se você for pensar racionalmente, ele não se justifica. Mas você falar é fácil, duro é não ter medo, é verdade. Porque estamos falando aqui, eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo, e talvez não por acaso teve que trocar os dias aí, eu estou dando uma palestra sobre ansiedade. E estou falando sobre mim aqui em muitos momentos. É muito difícil não ter medo, não ter ansiedade.
Mas talvez o medo, se no passado o medo foi o berço rude da fé, em muitas situações que se aplicam hoje, da maneira como é o mundo hoje, da maneira com que a gente tem a vida hoje, talvez o medo seja a falta de fé. E não estou falando de fé no sentido de crença. Fé não é crença. Fé é entrega, é fidelidade, né? É você confiar naquilo que você acredita a ponto de se entregar a Deus. Então, se a gente fica com medo, a gente, no fundo, se você raciocinar bem, a gente fala assim, será que Deus vai fazer o trabalho dele mesmo? O Amir está falando aí que Deus vai arrumar um cantinho para a gente ficar se destruírem o planeta. Mas acho melhor ninguém destruir o planeta porque a gente não tem certeza do que Deus vai fazer, né? A gente nunca tem certeza de que Deus vai fazer. Mas a gente sabe que Deus é imutável. Se Ele é imutável, Ele não vai deixar de nos amar. Ele não vai amar nenhum de nós mais do que o outro. Não vai deixar de nos amar. Não vai deixar de querer e de propiciar elementos para a nossa evolução, ferramentas para a nossa evolução, o tempo todo, incessantemente pelo tempo que for necessário. Né? Não vai parar com nada disso porque Ele é imutável. Não tem perigo dele amanhã amanhecer meio de mau humor e falar assim, hoje eu não quero nem saber desse povo. Não tem. Isso é um pensamento de religiões antigas que falaram assim, nossa, o meu Deus tem que se ocupar de mim e só de mim. O Senhor dos Exércitos tem que proteger Israel, tem que proteger o seu povo. Mas todo mundo é povo de Deus. E a gente, às vezes, ainda apegado nesse tipo de crença, age ainda como se Deus tivesse preferidos. Então eu vou, sei lá, vou participar de algum jogo, uma competição, alguma coisa de futebol no final de semana, eu vou orar para que Deus me ajude a ganhar do outro time. Então Deus gosta mais de você do que do outro time? Por que Ele não pode gostar mais do outro time? Mas eu vou orar, então Ele vai gostar mais de mim. Não é bem assim que funciona. Porque a oração, embora, né, Kardec divida aí entre o pedir, o agradecer, o louvar, tudo, esse louvar a Deus não é uma coisa que Ele precise de nós. Quem precisa disso é a gente. Para se dar conta do tamanho que a gente realmente tem. Para a gente não cometer o erro de Jó. De achar que Deus nos deve explicações. Nem Cristo deu explicações o tempo todo. Ele disse o que tinha que ser feito. Já pararam para pensar nisso? Tem aquele livro Boa Nova, onde ele primeiro dá aquela chance. Vocês conhecem esse livro? É um livro do Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, onde narra ali passagens da vida de Jesus que meio que completam a escritura, assim, fazem parte do folclore do mundo espiritual, vamos dizer assim, segundo palavras dele mesmo. E contextualizam algumas passagens que estão nos evangelhos, que estão na Bíblia. E aí depois que ele dá aquela primeira chance para Hanã, né, que depois ia ser o julgador dele lá, Anás provavelmente, ia ser o julgador dele, ele dá a chance de ser seguido por Hanã e do Hanã aprender alguma coisa, mas Hanã não teve ali os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, e ele ajuda e passa. Aí ele vai buscar os homens mais simples, né? Vai buscar os discípulos dele. E ali ele fala do reino, fala que ele veio ali para construir um reino, e eles, mesmo entendendo materialmente ali, Pedro, André, entendendo ali esse reino como um reino material, né? Eles se opuseram, né? Nossa, mas Cafarnaum é tão pequenininho, como é que vai caber um reino aqui e tal? E o outro, não, mas o lago é grande, né? A gente pode construir o reino em volta do lago, pode abrigar muitas cidades e tal. E fala ali no livro, e essa é a parte que eu estou me referindo, que ele sorri, ele não ri, ele sorri, da simplicidade deles e prazerosamente adia as maiores explicações. Então, quando a gente começa a querer entrar naquela ansiedade de se apegar ao controle, de querer controlar as coisas cujo controle está nas mãos de Deus, a gente está caindo nesse erro de achar que Deus nos deve explicações primeiro
E de achar que se ele nos desse as explicações, que a gente ia ter capacidade de compreendê-las todas agora. E não teremos. Né? Tanto que Jesus, ele fala isso ali de Jesus, fala assim, ele adia prazerosamente maiores explicações. Porque talvez se ele tivesse dado essas explicações ali, naquele momento, como ele deu algumas para Hanã, talvez eles tivessem se apegado às explicações e não tivessem feito o trabalho que fizeram. Porque se Deus te mostrasse 30, 40 anos atrás algumas passagens da tua vida que já foram e que você venceu, porque você está aqui agora, ouvindo falar do Evangelho. Então isso é suficiente para a gente saber que você venceu. Mas se ele te falasse antes de algumas dessas passagens da tua vida, talvez você não tivesse feito o que fez para vencer. Isso pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, uma criança difícil, um relacionamento que acabou em divórcio, mas que gerou muito aprendizado, que pode ter gerado os filhos e pode ter gerado uma série de frutos bons. Se a gente entender antes, talvez não faça o que tem que ser feito. Então Jesus, em muitas passagens, ele não nos explica muito os porquês, mas ele sempre diz o que tem que ser feito. E ele faz promessas nesse sentido, quando ele fala assim, olha, eu não posso dar todas as explicações para vocês agora. Era como se ele estivesse falando, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos. Porque ele fala, muitas explicações teria para vos dar, mas vocês não podem compreender agora. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou rogar a Ele, olha só, que vos envie o Consolador, um outro Consolador, né? Que ficará convosco eternamente. Não é um homem, né? Para ficar conosco eternamente não é um homem. Ficará convosco eternamente, vos ensinará, não mais falará por parábolas, porque aí a gente já está em condição de entender algumas coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tem ensinado. O Espiritismo faz isso, ele nos ensina os grandes e os pequenos porquês de algumas coisas, mas não tudo. Não nos foi dado ainda saber tudo. E praticamente em todos os momentos ele nos faz lembrar de Jesus. Nos faz lembrar dos ensinamentos dele. E fala assim, então era por isso que ele estava ensinando tal coisa. O Espiritismo é uma grande chave para a gente entender os ensinamentos de Jesus. Né? Aí a gente acaba lembrando à luz dos ensinamentos espíritas, dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é meio isso, né? Pegar os ensinamentos de Jesus e abrir com a chave do Espiritismo. Eu trouxe até uma passagem dele aqui, onde ele fala para a gente não ser ansioso. Um pedaço do Evangelho da Bíblia. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns, não têm celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É isso que a gente está falando, isso está no controle de Deus. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Fé não é crença. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe, e a gente não é órfão, né? O Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Alguém poderia falar assim, Amir, mas essa passagem prega o conformismo. A gente se conformar com ser pobre, com não ter as coisas. Não é isso. Não é isso.
O que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala, busquem primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês, eu tendo a entender o seguinte. Nesse mesmo livro Boa Nova, aliás, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, ele fala para Hanã primeiro, vim trabalhar pela edificação do reino de Deus. E aí o Hanã fala assim, e que pensas, do alto do orgulho, né? E que pensas tu venha a ser isso? Aí ele fala, e eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então nós estamos falando de reforma íntima. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de fidelidade a Deus. Nós estamos falando de fidelidade ao que você acredita. Nós estamos falando de se tornar livre do que te faz escravo às coisas inferiores. Do que nos faz escravo às coisas inferiores. Isso também está dito desde a primeira revelação lá. Eu sou o Senhor teu Deus. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Sou eu que te tirei do Egito. Egito ali significa limitação. Quando ele fala te tirar do Egito, ele quer dizer te tirar da estreiteza, te libertar. Significa lugar estreito ali, né? Te libertar. É tudo isso que ele está falando aqui. Quando você constrói esse reino de Deus que é dentro de você e não fora, essas coisas podem te ser acrescentadas, porque você não mais necessita da prova ou da expiação de não mais tê-las. Quando a gente fica numa situação de penúria, quando a gente fica numa situação de qualquer tipo aqui, que nos fustiga a alma, é porque a gente precisa dela para aprender alguma coisa, e não porque Deus quer que a gente sofra. Não é isso. A gente precisa daquela situação para aprender alguma coisa. Uma vez construído o reino de Deus dentro de você, a vida te acrescenta essas coisas, porque você não precisa mais passar pela prova da ausência delas. Você não precisa mais passar fome, você não precisa mais ficar sem casa, você não precisa mais ficar doente, você não precisa mais viver brigando. Nada disso. Então o melhor que a gente tem para fazer por nós é aprender o que a gente tem para aprender com essas provas por meio de tarefas que têm que ser feitas hoje. Não no passado e nem no futuro que nos deixa ansiosos. Feito o trabalho de hoje, o futuro cuidará de si mesmo. Se a gente constrói o reino de Deus hoje dentro do coração, tem uma série de provas e expiações que estão na fila para vir para você, que você pode ir ticando que você não vai mais precisar delas. E aí as coisas podem te ser acrescentadas. Não vale fazer a ordem inversa, né? Falar, eu quero que elas me sejam acrescentadas, então eu vou fazer a obra. Não funciona muito assim. Funciona mais pelo desinteresse das coisas. Ou seja, você desejar o reino de Deus dentro de você. E as coisas vêm por acréscimo e não como prioridade. A prioridade é o reino de Deus. E não as coisas. A gente precisa das coisas, mas a gente não está preso nelas. A gente comete erros e acertos, mas nós não somos os nossos erros e acertos. Você é muito maior do que os teus erros. Você é muito maior do que as tuas culpas de trás e do que as tuas ansiedades da frente. Confia em Deus. Confia que Ele fará a parte dele, porque faz desde que o início dos tempos, ou desde eternamente, Deus sempre fez a parte dele. E nunca pediu para a gente tentar fazer isso. Ele pede para a gente fazer só a nossa. Como é que eu posso fazer a nossa? Bom, está lá no Evangelho, está na primeira revelação, está na segunda, que é o Evangelho de Jesus, está no Espiritismo, está em muitas outras revelações espalhadas por aí. Escolha uma. E tenha fé. Se você acredita no que está ali, confie e se entregue agindo da maneira que Ele te manda agir ali. Porque aí você confia que Ele fará a parte dele com você. A hora que esse reino de Deus estiver dentro de você, você vai lembrar de mais uma coisa que disse o Cristo, quando Ele fala assim, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. Não vem com aparências exteriores. Mas quando Ele vem, tudo o que você deseja, e aí você vai saber desejar, você não vai mais fazer prece para ganhar na Mega Sena, como eu também já fiz, esse tipo de coisa. Você vai pedir as coisas que são boas para você como espírito, e essas coisas vão ser acrescentadas a você. Você não vai mais ter necessidade. Não vai nunca mais se chamar um espírito necessitado. Porque o reino de Deus estará
construído dentro de você. Não por mérito nosso, mas porque Deus provê tudo o que é necessário para isso. E Ele é como um sol que atrai, né? Atrai a gente para perto dele. Por mais que a gente queira se afastar, a lei divina tem instrumentos que fazem a gente cansar de ir na direção oposta, o mal cansa, né? Cansar de ir na direção oposta e voltar para ir na direção de Deus. Pense nisso, que Ele te acompanhe, te abençoe e ilumine cada uma das suas escolhas. Obrigado. Enquanto a gente aguarda, se tem pergunta na internet, também não tem nem. Quer falar aqui? Fala aqui. Eu acho que sim. Senão não aparece lá. Então, enquanto a gente aguarda, se tem alguma pergunta, tem. A vida não é fácil. Tenha fé. Mas então. Então, antes de eu ler então a pergunta, alguém tem alguma questão que queira colocar? Alguma dúvida? Aproveita esse moço aqui. Antes de eu ler a pergunta do Lourenço, enquanto vocês pensam, eu queria fazer a minha. Então, a gente... Fala mais pertinho que eu acho que não vai pegar. Oi? A gente tem uma dificuldade enorme em entender o que é trabalho nosso, o que é trabalho de Deus. A gente quer tomar o trabalho de Deus como nosso, quer empurrar o nosso para Deus e fica aquela miscelânea. Então ninguém faz, né? Fica aquela confusão. E eu acho que a ansiedade vem em função disso e a falta de fé também. E aí eu queria fazer 2 comentários. Um é uma frase do Herculano, que aí lembra esse finalzinho que você citou aí, busca o reino de Deus e todo o resto será dado por acréscimo, no sentido assim, tem coisas que competem a mim. Se você não buscar, se você não fizer, se você não correr, se você não bater na porta, certa, porque é errado, a gente está cansado de bater, não vai rolar. Ele não vai fazer por você, ele vai fazer com você. Mas, enfim, o Herculano tem uma frase que eu gosto de citar bastante, porque eu acho... Eu já falei que essa frase vai para a minha lápide. Diz o seguinte, devemos compreender Deus, devemos cooperar com Deus e devemos não atrapalhar Deus. Tem coisas que eu tenho que compreender que não estão ao meu alcance. Tem coisas que eu tenho que cooperar porque estão ao meu alcance. E por favor, não ponha mais grão onde não precisa ter. E segundo é uma frase do Emmanuel sobre a fé, que eu acho a melhor definição de fé. Ele diz que fé é você colocar o pé primeiro e Deus colocar o chão depois. Isso é fé. Boa. Sensacional. Normalmente a gente quer medir Deus com a régua humana, né? E aí a gente cai nessa de querer fazer o trabalho dele, porque a gente começa a querer prever Deus, começa a querer compreender Deus, que é infinito, com uma inteligência que é finita, ou seja, é impossível compreendê-lo completamente. E a gente começa a querer, cai nessa ilusão, né? De querer medir Deus com a nossa régua. E aí a gente começa, exatamente o que você falou, quer fazer o trabalho dele e não faz o nosso. Empurra o nosso para ele, né? Assim que você falou. E é isso mesmo. A gente fala assim, nossa, Deus não me consertou em, 50 anos de vida, Deus não consertou nada em mim, hein? Que coisa. Tô do mesmo jeito. Então, é o trabalho que competia a nós, a gente empurra normalmente para Deus mesmo. E ainda bate no peito, ainda fala assim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, tem que gostar de mim como eu sou. Bom, as opiniões de Deus podem ser diferentes. Graças a Deus, sim. É igual casa espírita, né? A gente entra na casa espírita, frequenta há 10 anos, minha vida nunca mudou, a casa nunca fez nada por mim. Não fiquei rico. Não fiquei, né? Não veio um espírito me dizer os números da Mega Sena. Minha família continua lá esperando. Bom, a gente tem uma pergunta do Lourenço. O momento de se preocupar com o erro é quando ele acontece. Depois de acontecer e resolver, é hora de seguir a vida. Martirizar-se não é bom, quando já dedicamos um tempo para um determinado acontecimento. Reservar um tempo de lazer, tomar banho de chuva, ouvir uma linda canção. Bater papo com amigos, basta só pensar nisso. Pensar no próximo, fazer o bem, também ocupa o nosso tempo. Mesmo o Senhor Jesus, nos últimos dias, revelou aos seus discípulos a tristeza do seu coração. Acredito, Amir, que, além de tudo, a oração é o melhor remédio contra a ansiedade e o medo.
ela coloca como prioridade a confiança e a esperança. Fale um pouco sobre isso. Perfeito. Foi até bom ele falar. Obrigado, Lourenço. Um abração para você. A gente está com saudade, viu? A questão da oração. Às vezes a gente desiste de orar porque fala assim, nossa, mas faz 10 anos que eu oro para acontecer tal coisa e não aconteceu ainda, então eu vou parar. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês que eu aprendi com a Kátia Penteado, aqui, que é palestrante aqui da casa, que foi minha professora lá na federação. Ela disse, olha gente, existem mais choros a lágrimas derramadas por preces atendidas do que pelas não atendidas. Eu no dia acho, nossa, como assim, né? Hoje eu acho que eu consigo compreender isso, porque a gente não sabe o que quer pedir. A gente não pede como espírito, a gente pede como ego. E se Deus der tudo o que a gente pede como ego, ou seja, o que a gente pede aqui chafurdando na matéria, achando que aquilo vai ser o máximo para a gente, se Deus nos concedesse tudo aquilo, seria a causa de mais choros. Né? Então assim, teve alguma coisa que você achava que seria muito bom, que você pediu, mas que não te aconteceu. Mas vai saber do que aquilo te protegeu. Vai saber do que aquilo te protegeu. Né? Então assim, a oração, como talvez eu acho que é isso que o Lourenço quer dizer ali, ela nos coloca na sintonia adequada para que a gente não tenha ansiedade. Porque se a gente está em comunhão com Deus, comunhão com o alto, comunhão com os benfeitores amigos, essa ansiedade ela vai embora. Né? Porque a ansiedade meio que quer dizer assim, poxa, ainda não vai acontecer isso? Ainda não? E a vibração mais elevada, quando a gente se coloca na oração, a gente tende a ficar numa esfera mais próxima numa vibração mais próxima da esfera do Evangelho do Cristo, a gente vê que tudo isso é pressa do egão mesmo, pressa nossa. Quer ver como um exercício fácil para você perceber isso? Se imagina, a gente fica aqui e fica ansioso, né? É o trânsito, é a moto passando, buzina, não sei o que, é o horário e tal. Se imagina você dentro de que Jesus venha te buscar à noite, você está ansioso lá porque não consegue dormir, está quase na hora de acordar e tal, e você ainda não conseguiu dormir. Jesus se afasta com você do planeta, e é de mão dada com você, vai te afastando, até que você vê o planeta bem de longe, assim, e você vê a Lua rodando em volta, e você vê a Terra fazendo o caminho dela que ela faz há bilhões de anos, sem pressa, ela faz na mesma velocidade. E você olha, tudo girando em harmonia, de vez em quando um meteoro bate em alguma coisa lá, mas é para gerar alguma coisa nova, e aquilo está totalmente nos desígnios de Deus, né? Os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. E você ficaria ansioso? De mão dada com Jesus, vendo a harmonia do universo. Ficaria? Não tem como ficar ansioso. Quando que a gente fica ansioso? Quando a gente cai no inferior, quando a gente se aglomera, fica parecendo um formigueiro, assim, a gente quer tudo para ontem, tudo para agora. Só que as coisas têm o tempo delas. Essa harmonia do universo, segundo a literatura aí do André Luiz, do Emmanuel, está todo preenchido isso pelo fluido universal. E tudo que existe materialmente é modificação do fluido cósmico universal. E o André Luiz, se eu não me engano, ele ouve de um mentor lá em algum dos livros dele que fala assim, isso é o hausto do Criador, é a exteriorização da mente de Deus. Não é isso? Então Deus preenche o universo todo. E está tudo em harmonia. Tudo que acontece, que nos pareça ruim ou não, ruim ou bom, sei lá como, a opinião de Deus pode ser diferente. E tudo está em harmonia. Tudo é a exteriorização da mente de Deus. Aí fica simples a pergunta, tem motivo para a gente ficar ansioso? Está tudo certo. Mesmo toda essa confusão que está acontecendo no planeta, eles sabem, que eu digo, o Cristo e os seus auxiliares, eles sabem até onde dá para ir, gente. Mas a Lava Jato, foi preso mais de 50 hoje. Calma. Eles sabem até onde dá para ir. Os benfeitores que cuidam disso, sob o comando do Cristo, dessa transição toda, sabem até onde dá para ir. Sabem até onde a coisa começa a desnaturar. Eles sabem até onde dá para dar as últimas oportunidades de encarnação,
a espíritos mais difíceis sem comprometer a evolução do resto. Eles sabem. Esse é o trabalho de Deus, não é o trabalho nosso. Vamos fazer só o nosso. Obrigado. Então, só para eu estava lendo o texto, né? Ele fala da silenciar a mente. Como é difícil silenciar a mente. Muito difícil. No mundo que nós vivenciamos. E usar a terapêutica da oração, né? Para que a gente tenha essa paz que a gente precisa para enfrentar os obstáculos que a vida nos oferece. Que não são obstáculos, são aprendizados, são escolhas que nós já fizemos lá atrás. Né? Então, é complicado a gente falar, né, para as pessoas, silencia a tua mente, busca na prece. Né? É meio complicado, mas é interessante a gente começar a parar e pensar sobre isso. Que nós estamos tendo oportunidades valiosas hoje do aprendizado. Isso. Então, é esse aprendizado que tem que valer para nós. Né? Não sair como criaturas do mundo e vivenciar essas tristezas. A gente tem que orar para essas tristezas. Pedir ajuda a Deus para isso. E saber que a oração não é para Deus, não é Ele que precisa. Somos nós que precisamos. Deus não precisa estar conectado a nós. Nós é que precisamos estar conectados nele. Como Cristo falou, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se estiverdes em mim, como eu estou no Pai, tudo que pedirdes crendo vos será dado. Né? Mas aí a gente vai ser quando a gente estiver ligado nele, a gente vai saber pedir. Mas sem mim, nada podeis fazer. É a gente que precisa dessa comunhão. Né? É isso. Obrigado, gente. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos, buscando a conexão com o Pai, com os benfeitores, para doarmos o que temos de melhor em favor de todo o planeta. Pai de amor e de infinita bondade, uma bondade que a gente ainda desconhece, na qual a gente pouco confia. Abraça todo esse planeta, todas as criaturas na carne e fora dela. Acalma os corações, renova as esperanças daqueles que padecem na carne por aprendizados que foram relegados por vidas. Aqueles que padecem na carne, dores que o espírito precisa entender e melhorar. Abraça, Pai, todos os que estão em situações de penúria, de desespero, todos aqueles que encarnam nesse planeta, trazendo um pouco do seu auxílio para a evolução de todos. Abraça, Pai, todos os nossos queridos, e abraça com maior carinho, um carinho que nós ainda não temos, mas desejamos ter, todos aqueles que ainda se apresentam sob a forma de nossos inimigos. Que o seu abraço renove os nossos lares, os nossos pensamentos e nos traga a confiança, nos traga a esperança e o trabalho, que renova todos os dias o nosso espírito endurecido, mas desejoso de sermos melhores todos os dias do que fomos e temos sido em vidas inteiras. Que o nosso coração seja parte por fim do seu coração. Graças a Deus. Então vamos permanecer em silêncio, aguardando o passe e fazendo as nossas preces. Graças a Deus.